Mais um episódio do Criando Asas, nosso podcast de empreendedorismo. É um prazer estar contigo, George, que é o nosso consultor da Rio Kogut, mais elegante que a gente tem, o cara que gosta de se vestir, gosta de estar bem apresentado e por isso que trabalha com o Romanel. Pois é. Gostaria muito de saber da tua história, a gente vai poder ter essa oportunidade para a gente conversar um pouco mais sobre a sua história. E bom dia, pode começar. Como que você quer se apresentar? Muito bom dia, Fábio. Muito bom dia, Luana. Bom dia, nossos ouvintes. Meu nome é Jorge Maicon, tenho 33 anos e o empreendedorismo está comigo desde quando eu nasci. Os meus pais, eles sempre empreenderam. Meu pai trabalhava com cachorro-quente, com quentinhas, e minha mãe com cabelo. Então, quando eu nasci, minha mãe me carregava com ela no colo para ela fazer os cursos, ficava sentado. E depois foi passando tempo, com 4, 5 anos, meu pai me levava a barraca de cachorro-quente. Não tinha com quem deixar na época. Eu morei em comunidade, desde o momento que eu nasci até meus 10 anos. Nesse período eu aprendi muita coisa. Eu, com 6 anos, os meus pais resolveram montar uma barraca de doces para otimizar o meu tempo, porque eu ia à escola, à tarde ficava sozinho em casa, porque eles tinham que trabalhar e não tinha com quem deixar. E sabe como é que é um risco ficar em casa, independente de ser periferia, comunidade ou um bairro nobre, uma criança sozinha nunca pode ficar, mas eles não tinham com quem deixar, né, para poder tomar conta de mim. Então eles resolveram montar uma barraca de doce e aí eu comecei a vender. Foi o meu primeiro contato com vendas e eu não sabia gestão, não sabia nada, mas já sabia contar, sempre fui um garoto muito esperto. Eu tive que aprender sozinho as coisas praticamente, então eu já esquentava minha comida, já vendia. E depois foi logo minha mãe também começou a pegar, eu lembro que era produtos de R$1,99, na época tinha muito produto de R$1, R$1,99, e ela queria vender e ela não conseguia, ela não tinha esse dom de ir na casa das pessoas, bater em porta. Eu, como gostava de andar a comunidade toda, o morro, subia, descia, correr de um lado pro outro, atravessava morro, ia pra torre. E isso preocupava muito a minha mãe, né? Então ela falou assim, não, vamos vender. Tira esse teu tempo que tem pra vender. Então em porta, vendia. E ali já tinha um caderno, já anotava, vendia fiado. E foi um grande marco da minha infância. Aos 9 anos, o tempo passou, aos 9 anos tive um AVC hemorrágico. Foi um punk pra minha mãe, porque eu fui brincar com os colegas na hora. Todo mundo gosta de jogar bola, correr. De repente me veio uma dor de cabeça muito forte. Fui pra casa, chegando em casa, minha mãe falou assim, isso foi alguma coisa que você comeu, toma um chá, vai dormir. No dia seguinte eu não consegui acordar mais, tive que ser direcionado até o hospital. Chegando lá, fui atendido, mas já não com uma resposta muito satisfatória. Estava com um AVC hemorrágico e o médico só foi direto à minha mãe, ó, nós não podemos fazer nada pelo seu filho. E isso, minha mãe entrou em pânico. Minha mãe falou assim, não, tem como fazer sim, tem que internar meu filho, tem que operar, ou então tem que fazer exames. Fiquei internado 24 horas na rede particular, até ser transferido, porque o plano de saúde não queria cobrir na época. E meu pai trabalhando, que meu pai trabalhava na enfermagem e como empreendedor no cachorro-quente, que ele sempre gostou de vender alguma coisa, ou é comida ou é cachorro-quente. Sempre quis ser empresário, nunca quis assim, você funcionário de carteira assinada pro resto da vida. Não, ele sempre teve esse espírito de empreendedor. E o médico falou assim, mãe, teu filho vai morrer a qualquer momento. Rompeu um vaso, um aneurisma nele, não tem o que fazer. Não tem, olha aqui. Aí olhou o exame, a ressonância. E minha mãe não aceitou isso. Ela me contava que quando foi meia-noite, entraram 2 enfermeiras no meu quarto e falou assim, mãe, calma, tenha fé. E elas oraram, fui transferido, eu abri o olho e fechei. Então foi um sinal ali que Deus estava conosco, entendeu? A gente, quando fala em Deus, a gente fala no modo geral. O Pai, o Criador, estava ali. E eu fui transferido para o Souza Aguiar. Fiquei aguardando aí numa sala para ir para a área de neurologia. Consegui ir e já estava assim, vamos operar seu filho, temos que fazer os exames. Sendo que também o hospital não tinha os exames
qualificado para aquele momento, para poder falar assim, ó, vamos ter que fazer o cateterismo, fazer uma outra ressonância. Não tem aqui no momento. Meu pai conseguiu com os amigos dele, fiz no particular, mas a minha mãe não quis assinar o documento, o termo cirúrgico. Ela falou, não vai operar meu filho. Meu filho, ele tem 9 anos de idade, tive ele normal, eu não quero que ele fique sequelado, porque a chance era de ficar sequelado ou morrer mesmo. Minha mãe não aceitou nenhum dos dois. Com o tempo foi passando, fui tomando medicamento e fui curado. Curado assim, porque os médicos começaram a observar, comecei a falar meu nome, andar, correr. O neurocirurgião-chefe falou assim, olha, vamos fazer um outro exame, porque ele está muito bem, entendeu? Quando repetiu os exames já não tinha mais nada. E aí ele disse, mãe, eu sou ateu, não acredito em Deus, mas seu filho foi curado, foi um milagre. A fé que a senhora teve curou seu filho. Então essa fase da minha infância foi marcado. Um garoto jovem, muito ativo, desde os meus 6 anos, né, que eu me lembro, tirar essa memória. Eu já ia à escola sozinho, eu já tinha uma boa comunicação com a vizinhança, todo mundo me conhecia, qualquer extremidade da comunidade, porque a comunidade tem várias áreas, vários becos. E quando me vi caído numa cama ali, primeiramente minha mãe não aceitou e eu também não aceitei. Eu poderia ter morrido, ter partido, mas algo tinha ainda para eu viver, sonhos, né? E logo depois minha mãe, eu fui aí recebi a cura, recebi alta, fiz um tratamento com neuro durante 6 meses. O médico falou assim, ó, não tem mais nada, o filho tá curado, tá livre. Hoje eu tô aqui para vocês verem, com 33 anos, com bastante saúde. O tempo passou, minha mãe vendeu a casa dela logo depois, né? Saímos da comunidade, fomos morar em Campo Grande. E em Campo Grande, o tempo foi passando e eu comecei a ficar adolescente e resolvi, né, vender empadas. Meu pai tinha um bar, eu falei assim, eu vou vender empada para poder empreender alguma coisa. Aí eu aprendi a receita com a minha avó de empada. Eu vou vender empada. Você produzia empadas? Produzia empadas. Você fabricava e vendia? Vendia 50 empadas por final de semana. E era um extra. Meu pai falou assim, ó, 50% meu e 50% seu. Eu comprava o material, ele só tinha só a vitrine para vender, mas ele queria... Tinha o ponto de venda, tinha o ponto de venda, Mas aí eu fiz 16 anos. Com 16 anos, eu falei assim, pai, eu quero estudar, quero fazer um curso técnico de enfermagem e eu quero ser enfermeiro da aeronáutica. E ele falou assim, meu filho, vamos ver, porque o dinheiro não dá para pagar um curso técnico para você. Eu falei, tudo bem. Aí ele deixou de pagar uma conta de telefone para poder estar pagando o curso técnico para eu fazer. Então eu estudava de manhã no técnico, à tarde no colégio público e até chegar à fase do estágio, que aí inverteu. Passou a fazer o estágio de manhã, o técnico à tarde e o ensino médio à noite, para concluir. Concluindo, eu me alistei, entrei como soldado na aeronáutica. E aí foi assim, foi pronto, sou enfermeiro da aeronáutica, mas só que não, né? Eu tinha um técnico, mas eu era soldado. E o soldado é o último da categoria. Entendeu? Eu me lembro que meu primeiro salário foi R$453, fixo, registrado. E eu fiquei feliz da vida. Porque o primeiro salário a gente sempre... E há anos atrás também, né? Há anos atrás. E logo depois, uns 5, 6 meses, a partir do dia 26 de outubro de 2009, surgiu uma oportunidade de trabalhar com um brigadeiro da Força Aérea e eu fui voluntário e é onde assim mudou a minha vida. Aquelas pessoas que aparecem, né, na história e porque fazem a mudança. Eu saí de uma extremidade, né, nada contra, porque a grande maioria da população brasileira mora em comunidade, ganha salários de 1 salário mínimo, 2 salários. E fui praticamente morar com o brigadeiro. Eu trabalhava com ele de quinta a segunda-feira. E com ele eu aprendi muita coisa. Eu aprendi a me comportar em ambientes onde eu não frequentava. Foram 4 anos de trabalho, então assim, foi uma escola de vida. Eu morava em comunidade, então era um meio de comunicação. Fui para a Zona Sul, foi outro meio. E outras pessoas também comecei a interagir, então teve uma troca ali no meu crescimento pessoal. Eu consegui viver as duas extremidades da sociedade,
a diferença. Então, essa prática de vida, ela traz um reforço para quem você vai ser o amanhã. Ela muda muito a história, porque você tem a parte prática, não teórica. A gente só fica no livro, né? Mas não tem vivência. Então, a diversidade da comunicação para você, então, foi o primeiro ponto que fez com que você transformasse o teu lado de empreendedorismo. Com certeza, com certeza. Então, assim, eu sou muito observador. Então, eu comecei a trabalhar com esse brigadeiro, como eu disse. Eu falei assim, brigadeiro, eu quero crescer mais, eu quero ser sargento, quero ser oficial. E não, você tem perfil para ser oficial. E com ele eu estudava lá na casa dele, eu estudava de madrugada, na hora que ele dormia, eu não dormia. E comecei a fazer um curso preparatório para poder reforçar os meus estudos, sendo que os professores falavam assim, Jorge, você não tem condição de passar. Você trabalha de quinta a segunda, o curso é de segunda a segunda, e o estudo é de 8 às 6 horas, às 18 horas da noite. Como é que você vai conseguir passar? É um concurso nacional. Aí eu falei assim, olha, quem determina o meu futuro? Primeiramente Deus, depois eu. Então a gente tem que acreditar primeiramente em nós. Não esperar que as outras pessoas acreditem em você. São difíceis, são poucos que vai falar assim, você tem potencial, entendeu? Competência para chegar naquele lugar. É que eles não sabiam da sua história, né, Jorge? Você não sabe de nada. Já vivi um milagre na minha vida. Eu sou a prova de um milagre. Então, o que né, seria impossível para você? Sua história já veio de um milagre, né? E toda essa dificuldade, na verdade, te impulsionou. Que você teve uma segunda chance de viver, né? Então, tudo isso deve ter... Agora eu vou viver para valer, né? Eu vou conseguir conquistar tudo que eu quero. O que você acha? Que isso foi um impulso, uma alavancagem na sua vida? Com certeza. Com o brigadeiro, meu primeiro salário foi 453, como eu falei. Como eu trabalhava com ele, eu consegui empreender em fazer um serviço extra para ele, em fazer, vender roupa, vender bonés em casa, no quartel também. Alguns colegas compravam comigo no particular. E meu salário, ele levantou. Você sempre estava procurando uma renda extra, né? Então, você não... Por mais que você estivesse já nesse trabalho, você procurava outras formas de aumentar a sua renda. Porque eu sempre aprendi a otimizar o meu tempo. O tempo você ter um tempo, tem que saber administrar esse tempo. Então, tinha o tempo que eu estudava, tinha um tempo que eu estava em casa, vendia, e o tempo para mim, eu tenho que dividir, tem tempo para tudo, né? A Eclesiastes 3 fala, há tempo para todas as coisas determinadas debaixo do céu. Então, eu fazia o meu tempo, então eu estudava, eu trabalhava, e ninguém entendia nada, porque eu só tinha segunda, terça e quarta e quinta de manhã, às vezes, livre. E quando eu fiz a prova, foram 4 tentativas para fazer prova para sargento. Na terceira eu fiquei bem desanimado, porque eu tirei uma média bem alta e não consegui entrar. Aí eu falei, pronto, agora são 4 anos de soldado, vou pro meu 4º ano e eu não passei. E eu fiquei bem desmotivado. Aí o ano que eu passei, foi o ano que eu falei assim, foi o ano que eu não estudei. Eu falei assim, não vou ter chance mais não. Fiz a prova, a prova são 4 horas e meia. Eu fiz a prova em 2 horas. Eu falei, eu acertei tudo, eu errei tudo. E quando o resultado saiu, eu estava em uma reunião com o brigadeiro, numa sala, que ele estava inaugurando uma placa no hospital, e só tinha autoridade. Quando eu estava lá com ele na reunião, meu telefone toca, uma colega me diz, Jorge, você passou na prova. Eu falei, para de mentir, para de brincadeira. Ela passou, pode olhar. Eu falei assim, não, sou reserva. Não, você é titular. Quando eu olhei umas 3, 4 vezes, eu não acreditei. Então foi uma festa que ele falou, gente, meu enfermeiro, ele não me tratava como soldado, ele falava que eu era enfermeiro dele. Meu enfermeiro passou na prova de sargento, que agora é carreira, ele vai para Guaratinguetá. Foi uma festa imensa, para ele e para mim, e para minha família, porque primeiro que as pessoas que estavam ao meu redor não acreditavam em mim, entendeu? Mas eu sempre acreditei, porque eu falei assim, eu quero vencer, eu quero quebrar esse paradigma, entendeu? Eu quero mostrar que qualquer pessoa pode avançar, independente do local onde mora, de onde nasce. O futuro pertence a Deus e a pessoa mesmo. Pode ser caminho diferente, entendeu? Processo diferente. É não desistir, é continuar.
E todas as oportunidades que eu tive, que eu tenho, eu aproveito. Então a gente pode elencar aqui um processo para o teu sucesso de empreendedorismo, né? O primeiro foi a diversificação da comunicação, você conseguir se comunicar em todas as áreas que você permeava. Sim. O segundo foi a administração do seu tempo, você aprendeu a administrar o seu tempo. Correto. E o terceiro foi a perseverança, nunca desistir do teu sonho. Sim. Pode dizer que esses são os 3 processos para você chegar onde você chegou? Pode dizer sim, entendeu? O tempo é fundamental, a gente tem que viver cada estação, entendeu? O ano são 4 estações que o ano tem. Então, cada estação ali você vai viver uma fase da sua vida, entendeu? Vai ter momentos que você vai ter sucesso, vai ter momentos que você vai estar neutro, vai ter momentos que você tem que trabalhar muito para poder conquistar aquilo que almeja, e vai ter um momento que você vai estar só curtindo, desfrutando do que você plantou. Então, eu vivo dessa forma. E eu crio muitas metas, né? Meta enquanto eu não cumprir com aquela meta, eu não sossego. Eu boto no caderno 10 metas por ano. Se eu cumprir a metade, aquelas outras 5 já vai pro próximo ano e mais 5 metas. Sempre é assim. E graças a Deus. E isso em tudo na sua vida, tanto nas vendas como na sua vida também. Daqui 1 ano eu quero estar dessa forma. Você já planeja já? Sim, o planejamento é fundamental. Antes eu não tinha essa dimensão de parte de empreender, ser empreendedor, ser gestor. Olhando hoje, foi tudo eu tive a prática antes da teoria. Foi intuitivo. Intuitivo, né? Acho que aquilo ali, do observar. Eu pegava trem, eu observava o vendedor de trem, vendia bala, vendia empada, a fala deles, como ele conseguia trazer o cliente para ele. Porque não tem segredo para venda, é prática e você copiar algo de alguém e criar o seu. Não adianta querer inventar a roda, né? Você tem que empurrar o carro. É isso aí. A roda já foi inventada, eu costumo dizer isso. Exatamente. Muito pra Luana, né? Eu fico assim, pensando, me traz muito a sensação de que todo mundo que trabalha com venda, realmente o treino é fundamental, mas eu entendo assim uma questão também de serem pessoas predestinadas, porque a venda para mim, como a Luana mesmo diz, é um ato de amor, né? Eu tava pensando nisso agora, gente. No ato de amor do vender. E aí, quando você fala da maneira que você trabalha a venda, né, é nítido que a gente acabou de também ter uma oportunidade de escutar uma outro dia desses, uma cliente nossa, que foi a Socorro, que tudo que ela fez com amor. E eu sinto que você tem a mesma colocação, né? Tipo, o ato de amor de trabalhar com a venda, né? Me parece que você, além de ter você é uma pessoa extremamente sistemática, me parece, né? Porque você cria processos bem claros, né? O primeiro, você determina que você tem que aprender a se comunicar com todos os tipos de pessoas. Segundo, você começa a dizer que você tem que saber administrar o seu tempo para você poder conseguir ter tempo de fazer tudo. O terceiro, você não desiste porque você lá no início já viveu a não desistência de quase ter morrido, né? Então você tem uma história que você criou um processo e agora no final você está dizendo que tudo faz parte de um processo, né? Isso não é à toa, né? Nada é por acaso. Sim. Entendeu? Então isso é um processo que de acreditar em si próprio é um ato de amor fundamental. Então, quando você fala sobre vendas, é nítido que a gente vê que você faz isso com amor. Sim, entendeu? Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês. É um exemplo bíblico, a história de José. Todo mundo conhece o José do Egito. Sim. Ele é filho de Jacó, teve 12 irmãos e os irmãos o traíram. Tiveram inveja dele porque ele teve um sonho aos 16 anos, né? Muitas vezes a gente tem o nosso sonho, a gente conta antes de realizá-lo. Isso eu acho que nenhum empreendedor, nenhum sonhador tem que falar. Depois que você concretizar, aí você mostra. Mas antes não. Porque vai vir as falas negativas e aí você bota isso na sua mente, você vai criar crenças negativas em você. E você acha que você não vai ser capaz. José, ele falou o sonho dele para o pai, para os irmãos, sendo que nenhum acreditaram nele. Entendeu? Ele teve um sonho que ele seria governador do Egito. Mas para ele chegar até o governador, ele passou por 3 processos na vida dele, e 3 estações diferentes.
foi traído, foi vendido como escravo. Ele trabalhou como escravo na casa do senhor dele. Na hora que ele foi vendido, jogado dentro de um poço que não tinha água, que poderia ter água e afogá-lo, e ele não morreu. Foi vendido para o Egito. Lá ele foi servo de um funcionário do Egito, de um capitão, e tudo que ele tocava prosperava. Como é que pode? Uma pessoa que veio de uma família pobre, humilde, e já tinha um sonho que Deus deu para ele predestinado, tudo que ele tocava, abençoava, prosperava. Sendo que ele não era ambicioso, ele não tinha ganância com dinheiro, era um homem de caráter. Então, nós, como temos caráter, a gente vai chegar em lugares altos. Eu não me prendo ao dinheiro, eu não vendo por causa do dinheiro. O dinheiro vem até a mim, mas eu não fico preso a ele. E o dinheiro também não é feito para ficar parado, é para investir. Dinheiro parado não tem valor. Então eu penso dessa forma. Eu poderia deixar muito bem meu dinheiro guardado dentro de um banco gerando. Eu giro vendendo, comprando mercadoria. O lucro é bem maior do que o do banco. Do banco tu ganha 1% praticamente anual, aí deve deixar na poupança. Agora, quando você empreende em algum produto, você está investindo, você está ganhando ali, às vezes, 100% em um dia ou em um mês. Então, eu vejo desse lado. Então, eu pego muitos exemplos da Bíblia para a minha vida, tento colocar em prática. Nós somos falhos, temos erros e acertos, mas sempre eu procuro me voltar para o eixo. O eixo é o quê? O manual da vida. Se seguirmos o manual, entendeu? Não roubar, não ser ganancioso, porque dá para ser um bom líder sem querer derrubar o outro. O líder tem que ser exemplo, tem que ser espelho para a empresa funcionar. Todos os funcionários têm que ser igual a você. Então eu procuro ser, eu acabo me espelhando em alguns personagens da Bíblia, de livros de grandes empreendedores, entendeu? Como a sua mãe. A sua mãe ela é exemplo para todos os revendedores e funcionários da empresa. Com certeza. É uma história real, né? Que ela começou vendendo também de porta em porta, então é uma história real. Que vocês conseguem se inspirar do lado de vocês, né? E José, aí continuando na história de José ele foi depois preso porque ele não queria ter relação com a senhora dele, porque ele era honesto, honestidade. Então você às vezes não vai fazer uma coisa, algo que uma empresa às vezes não, vou tirar um pouco a mais aqui para mim do dinheiro. Isso uma hora acaba, né? A verdade sempre vem à tona. Então eu sempre procurei ser bem coerente, reto. Na época que eu trabalhava com o Brigadeiro, eu administrava a vida dele. Ele era um cara bem conhecido na Força Aérea e no mundo, porque ele foi a Segunda Guerra Mundial. Ele tinha muito dinheiro, então eu que fazia a parte financeira dos outros funcionários, administrava e nunca peguei R$1 dele. Eu que ia ao banco, sacava toda semana dinheiro para fazer os pagamentos. A gente tinha um caderno de controle, então sempre trabalhei com caderno. Caderno é o meu segredo, tá? Sempre trabalhei com caderno e ele confiava muito em mim. Tinha vários funcionários, mas cada um tinha um direcionamento. Um era para trabalhar na parte dele de agendamento, outro para a parte pessoal dele, que era a parte finança, outro é para trabalhar na parte da limpeza da casa, que ele tinha fisioterapeuta, tinha fono, tinha empregada doméstica, e eu fazia o pagamento. Então ele fazia o cheque, eu ia ao banco, pegava, a gerente já me conhecia e prestava conta certinho com ele. Se fosse outro, assim, ele tem muito, eu vou pegar pra mim. Não, eu sempre quis o que é meu. E com as minhas clientes, eu faço o quê? É R$1 que eu tô devendo? Eu devolvo R$1. Eu cobro certo, o que é o meu é R$100 que ela tem que me dar, R$100 que eu quero. E se algum dia eu cobrar, tiver algum erro, às vezes de cobrança, de abatimento no valor, eu vejo, vou lá e devolvo. Acho que a vida é assim, né? Às vezes a pessoa não tá vendo, mas tem a lei do retorno. Sim. A gente tem que não se prender, é a lei do retorno. É o que você planta, você colhe. Então, independente, se você plantar o bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, vai colher o mal. É uma lei universal. Isso é independente de religião. Porque às vezes a gente quer trazer a nossa religião, mas existe as leis mundial, né? É a lei que rege o universo. O universo, né? É isso aí. Agora me diz uma coisa, como é que você chegou na Romanel? Como é que foi essa porque você veio contando, você já comentou pra gente que você cria metas, né? Eu queria saber como é que você chegou na Romanel e qual foi o processo para você desenvolver essas metas que você
consegue realizar, porque a gente tem uma frase nossa aqui que metas são feitas para serem batidas. Sim, com certeza. Né? A gente não pode colocar metas que a gente não alcance. Então a gente tem que ter o pé no chão para poder realizar essas metas e chegar mais longe. Então como é que você chega na Romanel e como é que você desenvolve essas suas metas? Olha, a Romanel chegou na minha vida, eu tinha aproximadamente de 23 anos para 24 anos. Então você é revendedor Romanel há 12 anos? Praticamente isso, fazia 12 anos. Tá? Eu me formei, fui para Guaratiba, me formei em sargento, consegui voltar para o Rio de Janeiro e eu conheci a minha esposa na autoescola. A gente se conhecia de bairro, mas oi, tudo bem? E na autoescola, no último dia dela de aula teórica, ela não conseguiu colocar digital na sala dela, ela foi pra minha sala. Quando ela me viu, ela já pegou a cadeira, sentou no meu lado. Mentira! Mulher de atitude. De atitude, tá? Acho que ela já tava de olho em mim, ó, há um bom tempo. Na verdade, ela te contou que não conseguiu botar. Pois é. Ela pegou a cadeira, puxou, sentou no meu lado. Aí ela já começou a fazer a entrevista. E aí, tudo bem? Tá morando aqui no Rio? Eu falei, estou. Tá casado? Não. Tá namorando? Não. Aí eu falei assim, ela, legal, ela vai muito solteira. Então já deixou uma deixa, né? Cara. Ela falou, legal. Aí eu não dei muita bola não, né? Eu falei, vou fazer difícil um pouco. Eu sempre fui assim, sempre gostei de fazer difícil. As pessoas iam falar assim, esse garoto se acha, quem acha? Assim, é de mim, é natural, entendeu? Eu gosto de me valorizar. Lógico. Entendeu? Acho que todos nós temos que se valorizar, não depender do elogio dos outros. Escuta isso. Então você tem que se valorizar. Então eu sempre me valorizei, aí tá. Peguei o telefone dela, falei assim, vamos conversar depois que eu tenho que ir pra cá, tenho que passar minha roupa ainda, minha farda, que eu tenho que trabalhar no dia seguinte. Gente, pra mulher escutar, eu tenho que passar minha roupa. Ela se apaixonou, foi isso. Aí ela, não, tudo bem, pode ir. Ela falou, vou dar 2 dias de gelo, né? Ainda não tinha WhatsApp. Era mas só você pediu mensagem. o WhatsApp dela? Ela falou, não tinha um WhatsApp na época. Como que seria o contato? Mas o telefone, ela falou, toma meu telefone? Ela me deu o número dela. Ela te deu ou você pediu? Não, eu pedi, né? Dá teu número. Foi tão difícil assim. Aí ela foi, passou, aí eu falei assim, tá, depois a gente conversa. Depois, vou dar 2 dias assim de folga pra também não... Tudo programado esse garoto. Entendeu? Aí depois eu mandei a mensagem, falei assim, Pê, tudo bem? Ela, tudo, eu falei, vamos marcar um cinema, ela, vamos. Aí tá, no cinema mesmo, filho, no primeiro beijo, não lembro nem o nome do filme. Não me lembro, acho que foi Romeu e Julieta. E lá pra cá, o namoro foi desenvolvendo e eu sempre gostei de fazer as minhas coisas certas. Então eu fui lá, pedi os pais de namoro, e aí eles me conheceram, perguntaram qual era o meu objetivo com a filha dele. Eu falei, não, casar, namorar, né, noivar e casar. Então, minha primeira namorada em casa, fixa, foi ela. E o tempo foi passando, chegou a época do noivado, noivamos. Eu falei assim, olha, agora vamos ter que arranjar uma estratégia para pagar esse casamento. Porque eu tenho a minha renda, mas ainda moro com a minha mãe. A minha renda, eu tenho que pagar a minha despesa em casa. Eu tenho que agora comprar os móveis para minha casa. E eu falei assim, tem que pedir uma ideia agora a Deus. E eu fui pra casa, eu falei assim, Deus, me deu uma ideia, porque eu quero casar, quero fazer uma festa, quero mudar pra minha casa que eu construí. E eu falei assim, agora? Eu pedi a Deus uma ideia, uma meta, eu falei assim, eu orei. Aí no dia seguinte fui na casa dela, eu falei, eu tô pedindo a Deus uma ideia. Ela falou assim, olha, eu tenho um negócio aqui pra lhe mostrar. Eu falei, o quê? Aí ela foi com todo carinho, dentro do guarda-roupa dela, pegou uma maleta imensa, a maior maleta que tem na Romanel. Ela falou assim, ó, eu sou apaixonado pela Romanel. Aí quando eu olhei... História de amor, né? Quando eu olhei aquilo ali, eu falei assim, a ideia aí, vou vender Romanel. Aqui a mulher falando que é apaixonada por Romanel e aí eu falei assim, vou vender. E aí eu comecei a olhar a peça dela, vi o carinho que ela tinha, ela separava item por cordão por cordão, cores por cores. Mas ela era revendedora? Não era, ela era tinha consumidora. Consumidora. Cliente. Então a maleta dela era uma maleta de revenda, tá? Era uma maleta de revenda. Aí você pensou, eu também vou precisar de mais dinheiro pra poder comprar mais joias pra ela. Aí eu já falei assim, não, eu não gosto de presente caro. Não precisa comprar presente caro, eu gosto de presente barato, entendeu? Porque eu sempre fui muito realista. Eu vim onde não tinha nada. Era R$100 pra comprar sapato, bermuda, camisa pro Natal. R$100 tinha que comprar os 3 itens. Tinha mês que não tinha. Era um sapato pra escola pra sair. Então a minha mãe, desde o momento que ela tinha e não tinha, ela sempre me educou dessa forma. E eu aprendi com ela. Menos é mais. Menos é mais. Tem dia que você tem muito, tem dia que você não vai ter nada.
Tem dia que você vai ter arroz, feijão, bife e batata frita. Tem dia que você vai ter arroz e feijão. Então eu sempre tive pé no chão. E eu falei assim, vou vender Romanel. Eu falei, e como agora? Que eu não tinha dinheiro para investir. Aí ela, não, vou te levar na minha consultora, minha revendedora, que na época era a Aline. Eu falei assim, olha, eu tenho R$1.500, tenho R$1.500 para investir. Vamos ver. Ela, não, dá para comprar umas peças. Na época era uma quantidade que tinha que comprar mais. 25 peças ou R$1.500 era o mínimo. 1.500. Aí eu entrei no cadastro da minha esposa. Primeiramente eu não tinha nem meu cadastro, entrei no cadastro dela. Eu falei, vou comprar peça aqui para revender. Eu comprei 4 brincos, 2, 3 cordões, alguns anéis e peguei uma maletinha bem pequenininha. Eu falei, vou vender agora. Mas eu não esperava que o sucesso ia vir tão rápido, porque eu comecei a vender. Aí comecei a vender na faculdade, a gente começou a estudar juntos também. Eu falei, não, vamos se formar. Depois da formatura a gente casa, tem filho, porque não dá pra pagar tudo. Aí ela, tudo bem, mas sendo que a Romanel, ela mudou a minha vida. E muda até hoje. A Romanel, eu consegui com ela vender na faculdade para os professores, para os alunos. Depois eu vendi também para alguns colegas de trabalho. E a Romanel, no início eu falava, conhece o produto da Romanel? Não, já conheço, já uso. E quando viram que tinha um consultor, homem vendendo, e eu sempre gostei muito de me comunicar, de conversar, qualquer ambiente que eu vou, eu consigo me infiltrar. O primeiro consultor homem que a gente está entrevistando, né? Não, teve já o Túlio. Ah, teve mas o Túlio tem loja. O Túlio tem isso. loja, ele é consultor raiz. Isso, gasta sola de sapato. E assim, eu sempre fui muito de elogiar as mulheres, porque defensor das mulheres, né? Porque a mulher, o homem sem a mulher não é nada. Então, eu sempre gostei de conversar com as mulheres, entender o lado delas. Então, antes é uma terapia antes de eu vender, porque eu trago ela pra mim. E elas viram minhas amigas, né, não meus clientes, porque eu não faço cliente, faço amigos. Relacionamento, igual tá tendo agora, eu e vocês aqui. Porque é uma troca, não é só o interesse de vender. Eu tenho que conhecer a história dela, ela conhece a minha história, e aí ela me liga, Jorge, tô precisando de um brinco, tô precisando de um jogo, um conjunto pra dar de presente pra minha sogra, pra minha mãe, pro meu pai. Ou então algum parente delas querem comprar uma Romanel, a confiança. Né? Ah, hoje eu não posso te pagar esse mês, posso te pagar mês que vem? Eu falei, não pode, porque cada um tem os seus particulares. Tudo no caderninho. Tudo no caderno, eu trabalho com caderno. E eu comecei a vender com R$1.500 e o meu segredo é o quê? Eu falei assim, eu vou investir, não vou pegar lucro nenhum. Porque a Romanel, ela não foi uma renda principal, ela foi uma renda complementar. Então, eu não tinha necessidade naquele momento de mexer no lucro. Então, em pouco tempo, em menos de 6 meses, eu consegui encher a minha maleta. Entendeu? E eu vendo qualquer peça. Peça nova, peça antiga, peça saiu de linha, que não saiu de linha. Eu consigo vender. Porque pra mim a peça se torna nova. Tá na maleta, tá nova. Tá com etiqueta, tá nova. E Jorge, você estudou sobre a Romanel? Você se aprofundou pra você conseguir vender melhor? Como que foi essa parte de conhecer a Romanel? Então, a Romanel, ela dá um manual, ou dava, não sei, falando como é que é a joia, quantos banhos ela tem, qual é o diferencial da mercadoria. Então, eu tive que estudar sim, mas é um estudo rápido. E você não tem que inventar da Romanel. A Romanel, ela é conhecida nacionalmente e internacionalmente, né? Na época que eu conheci a Romanel, eu já estava com 20 anos ou 25 anos já de mercado, acho que era 25 anos. Eu fui na primeira Festa das Estrelas. Jura? Primeira Festa das Estrelas da Romanel. Foi no Sul-América? Foi no Sul-América. Teve sorteio de carro, de televisão, sim, foi uma briga, carteira completa. Então foi um sucesso. E a Romanel, comigo, ela se espalhou mais rápido, se vendeu sozinha. E hoje eu tenho muitos clientes que eu não preciso mais vender a marca, porque a marca já é conhecida. Depois a Globo começou a patrociná-la, começou a falar da Romanel. A Romanel fez a parceria com a Globo para as novelas e para as licenciadas, né? Isso realmente foi um divisor de águas na nossa história enquanto negócio, porque a Rede Globo nessa época era um tiro de canhão. Você apresentava na Globo e a gente chegou em lugares onde a gente, obviamente, não imaginava que a gente ia chegar. Mas você contou pra gente também
que você tem suas metas muito claras de quanto você precisa vender, né? Mas o tempo que você determina, é engraçado como é que o tempo está sempre presente, né? Na história dele. Como é que você faz com o tempo? Qual é o tempo que você precisa vender para bater a tua meta? Então, a minha meta é coisa de Deus mesmo. Eu faço a minha meta porque eu tenho já uma renda fixa, então eu não dependo só da Romanel, ela complementa a minha renda para ajudar a realizar os meus sonhos, minhas necessidades, entendeu? Básica ou necessidade já planejada para o futuro. Então, eu faço assim, eu trabalho por plantão, logo após do plantão eu vou vender minhas joias, ou então já tem agendamento de entrega pelo WhatsApp, em uma hora, 2 horas, 3 horas, dependendo do dia, eu faço a minha meta. É minha meta porque eu não tenho loja e cada um tem uma ganância de crescer, de vencer. Então, ela veio para complementar, ela não veio para ser a principal. E assim, eu não sou preso ao dinheiro. Eu consigo cumprir com a minha meta em 1 a 2 horas. Agora, imagina se eu vendesse o dia todo. Então, assim, depende da ganância de cada um, da onde ela quer chegar. Da ambição, né? Às vezes tem gente que quer ter uma loja, tem gente que quer expandir mais, se dedicar só a Romanel, que dá para fazer isso. Eu conheço várias pessoas que tem loja, outros que só vivem só com a renda da Romanel e vive bem, já largou trabalho para trabalhar só com Romanel. Tudo é dedicação, tá? É muito foco, estratégias, tem que criar. Você promociona a peça? Como é que você faz? Você tem esse esquema porque a gente tem umas pessoas que elas dão... a gente conversa muito sobre isso, né? Eu vou te dar um pingentezinho de aniversário. Se você dá um pingentezinho de aniversário, o que a pessoa precisa comprar? Tem que comprar Romanel, né? Cordão. Entendeu? É isso aí. Porque senão ela vai botar o pingente. Ela tem que apresentar o pingente. Então, você tem alguma estratégia sua de promoção? A minha estratégia, quando eu iniciei, foi fidelidade. Eu fiz cartão fidelidade e aí tinha 10 carimbo. A cada R$100 que o cliente comprava, ele ganhava um brinde na maleta no valor de R$100. Então, eu vendia 1.000 para ele ganhar uma peça de R$100 na maleta. Olha, interessante. E isso fez sucesso na maioria durante uns 5 anos de vendas. Depois eu fiz sorteios de cafeteira, de batedeiras, ferro de passar. Então, assim, cada R$500 ganhava um cupom de sorteio. E hoje, assim, eu realmente, se o cliente, se ele é VIP também, né, igual eu sou VIP com vocês, eles ganham um brinde. Eles ganham, às vezes, uma bolsa, ganham uma garrafa, ganha uma joia da maleta. Tem umas peças que eu boto para brinde, às vezes é um anel, é um pingente. Essa ideia do pingente eu gostei. Já vou captar para mim. Jorge, o que você conseguiu conquistar o seu casamento e o que mais você conseguiu? Agora conta a história. Chegou para na Romanel, não. Onde a Romanel te levou, né? Olha, a Romanel, ela já realizou vários sonhos meus. Eu me sinto muito realizado hoje, tá? Eu só tenho que agradecer primeiramente a Deus e agradecer a Romanel, que ela veio para fazer a diferença mesmo. De todo o processo que eu passei desde a minha infância, eu acho que este está sendo o melhor processo que eu já estou mantendo há 10 anos. O primeiro planejamento que eu fiz com a Romanel foi o meu casamento. Eu consegui colocar tudo que tinha direito no casamento, desde a produção do vestido da noiva, do salão, os clientes, os convidados que ganharam os brindes. Então eu botei massagem, terapia, teve banda, orquestra. Eu consegui pagar minha viagem para lua de mel, tudo com a parte da renda extra, né? Tudo planejado, que nem é tudo imediatista. Não vou fazer o casamento em 2 meses, não. Foi um ano ali de planejamento e eu consegui cumprir com a meta. Então isso foi o primeiro sonho realizado com a Romanel. Logo depois, consegui viajar 2 anos seguintes para os Estados Unidos, para ir à Disney. Então era um outro sonho que nós tínhamos de ir à Disney. Então, não é uma passagem... Que é divertidíssimo, é um sonho. E agora, então, com a coleção Disney, você conhecendo essa magia de perto, você deve ter ficado doido. É impactante. Eu acho que quem gosta de Romanel e comprou as peças da Disney, tem que ir à Disney. Tem que ir. Tem que ir, porque, assim, ó, o mesmo impacto que a peça tem, que faz uma lembrança na nossa mente, viver naquela realidade, você vai sair dali com uma marca em você que você nunca vai esquecer. Porque eu fui uma vez, depois eu quis retornar. É um parque que você fica o dia todo e você
sempre tem mais área para poder explorar e não consegue explorar em um único dia. Não, é impossível. Então eu fiquei 1 mês nos Estados Unidos. Uau! Entendeu? No primeiro Vendendo ano. Romanel. Vendendo Romanel não. Aí já é época de curtir, entendi, né, o que investiu. Lógico, desfrutar o Desfrutar, entendeu? Lógico. E depois, antes da pandemia, também fui de novo. Eu tenho um padrinho que mora lá, então eu não sei falar inglês, então foi ele que me conduziu, mas graças a Deus eu consegui pagar com o dinheiro da Romanel, que eu consegui fazer uma economia. E logo depois eu falei assim, foi ano passado, 2022 para 2023, eu falei assim, vou juntar um dinheiro para comprar um carro, sendo que o carro tá muito caro, gente. Não dá. Carro zero hoje em dia, entendeu? Eu falei, não vou trocar. Aí eu resolvi fazer uma reforma na minha casa, construir meu segundo andar. Então foi um outro sonho que a Romanel contribuiu para poder estar realizando. Na verdade, a Romanel foi só um instrumento. Quem fez foi você. Eu sou um revendedor de sucesso, tenho meus clientes também. Então, essa renda complementar, ela realiza sonhos. Eu tenho uma renda fixa que é para minhas necessidades para viver. Mas quando você quer viver o extraordinário, você tem que fazer algo diferente. E eu sempre quis viver isso. Então, eu sempre busquei uma renda extra. E você, quando você fala de metas e renda extra, você coloca um valor para você vender, você estipula, eu quero vender esse valor. Se eu não vender esse valor, eu não terminei meu dia de trabalho de venda? É assim que funciona para você? Olha, deveria ser assim. Eu não sou apegado ao dinheiro. Eu faço a meta, entendeu? Tem dia que você vai vender R$100, tem dia que você vai vender 1.000, tem dia que você vai vender mais. Então, nem todo dia é dia de venda. Entendeu? Mas todo dia é dia de relacionamento. Relacionamento. Acho que todo dia você tem que mostrar para o cliente, não com a intenção de vendê-lo, mas você trabalhar o autoestima dele, você mostrar que você estaria disposto para ele. Porque às vezes o cliente já veio para me oferecer o produto, mas não, você tem que ter empatia, se colocar no lugar dele. E a Romanel trabalha isso, a parte da autoestima da mulher. Eu peguei esse time porque muitas mulheres, ela se transformava quando vê Romanel. A primeira coisa, para aquela hora, abre aquele sorriso, né, e fala, nossa, é Romanel. E quando coloca, ela fala, uau. E eu também falo, uau, para ela. Ela fala, não, vou levar isso, vou levar aquilo. E elas saem de um quadro, como já teve outros depoimentos aqui, a mulher sai de um quadro depressivo com um quadro de alegria, de valorização. A Romanel, ela traz isso, ela muda a vida da pessoa. Ela muda. Não é só pelo trabalho em si de venda, mas sim também pela concepção de autocuidado, né? Autocuidado. A Romanel realmente tem essa... As pessoas têm essa percepção quando elas se vestem de Romanel, quando elas se compõem o look delas com Romanel. E aí você conseguiu juntar os dois, né? Que foi você ter uma qualidade de vida melhor, porque você trabalhou a Romanel, trabalhou com as joias, e você transformou a vida das pessoas nessa qualidade do autocuidado delas, da autoestima delas. Eu queria te fazer uma pergunta, a gente já está chegando nos nossos finalmente, a tua história é muito rica em detalhes, né? Para quem disse que não ia falar detalhes, exatamente, né? A tua história é muito rica em detalhes, mas se você pudesse deixar uma mensagem para quem está começando, qual é a sua mensagem em relação a Romanel e empreendedorismo? Olha, para quem está começando, independente do produto ou não, eu recomendo Romanel. Mas o início ele não é fácil, porque muitas das vezes as pessoas não têm experiência, ela é tímida para vender. Eu não nasci sabendo, apesar de a comunicação influenciar muito nas vendas, mas isso também se aprende, entendeu? Tem cursos, ou então você observando, eu fui muito observador, então eu observei meus pais, eu acabei observando as pessoas que trabalham no camelô, trabalham em lojas, e eles aprenderam com o outro. Então a influência de quem está ao seu lado, ela vai te motivar para iniciar. E não importa o valor que você vai iniciar, entendeu? Você tem 100 para iniciar, inicia com 100. Tem 1.000 para iniciar, inicia com 1.000. Tem 100 mil para iniciar, inicia com 100 mil. Porque o resultado vai ser grande. Então, ou você vai subir degrau por degrau, ou você já vai subir no primeiro degrau e vai pular lá para o topo. Vai depender de cada um, do empenho de cada um. É fácil? Não é fácil. Tem dias que você não está bem para vender, então não venda, porque você trabalha com trocas. Você tem que saber vender, saber ouvir o momento certo. Tem que ter resiliência,
Porque você tem que saber separar suas emoções, controlar suas emoções. Tem dia que você não está no dia legal, você está chateado com algo. Então não venda, senão você vai transmitir a sua raiva, entendeu? Então você tem que saber controlar a sua raiva mãe, a resiliência para isso, a gente saber controlar nossas emoções. E a empatia, sempre se colocar no lugar da outra pessoa. Cada um veio de um meio. Eu tenho um cliente que é de baixa renda, desde pessoas que ganham um salário mínimo até pessoas que ganham 10 salários mínimos. Eu atendo pessoal que trabalha uma copa e um médico que trabalha no consultório. Então eu agendo o horário com esse médico, ele também tem a agenda dele. Eu vou nas casas das pessoas se for necessário, faço entrega. Cada cliente é um meio de você trabalhar. Você tem que ver com quem você está trabalhando e como você vai transmitir essa venda para essa pessoa. Ele é um CRM ambulante, né? Eu quero muito te parabenizar por esse orgulho que você tem de ser vendedor, né? Porque tem muitas pessoas que têm vergonha, não querem falar que são vendedores. E pelo contrário, você tem um grande orgulho. Você nunca deixou esse seu lado, né? Mesmo conseguindo conquistar outras profissões, que era o seu grande sonho, você continuou. Porque, na verdade, o vendedor consegue fazer o salário que ele quer, né? Esses outros trabalhos têm um fixo, às vezes demora muito para você conseguir chegar em algum outro patamar. E o vendedor não. O vendedor, ele faz o salário que ele quer. Basta realmente ir atrás. E um outro ponto que eu queria também chamar a atenção e parabenizar é a sua esposa, que teve esse insight. E a importância de você não contar os seus sonhos para qualquer pessoa, mas você compartilhar com as pessoas certas, porque se você também não tivesse falado para ela a sua vontade, né, e esse ser um sonho em conjunto, ela não teria te dado essa ideia. Então, a gente não tem que sair contando para todos, mas pelo menos uma pessoa de confiança que a gente confia, né? É importante a gente compartilhar, porque dois pensando juntos, e a gente também sempre comenta sobre isso, né? Conseguem unir forças para chegar num objetivo. Então, parabéns para sua esposa também. Ao lado de um grande homem, sempre tem uma grande mulher, né? Que também te auxilia e com certeza te incentiva a te dar dicas. E você também, que na hora de... todo o seu jeito, né? Você se veste bem, você se apresenta, fala bem. Então, tudo isso é um grande diferencial. Isso pra gente chamou muita atenção. Sempre. Te dá esse diferencial. Então, continue com esse seu jeito, que você vai muito longe. A gente tá muito feliz de te ter como um cliente VIP. O Jorge, hoje em dia, é um dos nossos melhores clientes. Então, inspira muitas pessoas. Parabéns. Obrigada. Muito obrigado. E eu quero falar que nós não conseguimos nada sozinhos. É uma equipe, é um time. Para chegar onde eu cheguei, várias outras pessoas trabalharam comigo. Principalmente as vendedoras da loja, da Romanel, a Andresa, as gerentes, tá? Todos os funcionários. Dali eles dão a base, eles dão o norte, eles dão as melhores peças que mais saem. E a vida, ela é assim, você é ajudado e você tem que ajudar os outros. Então, o que eu tenho hoje, que eu conquistei, não foi mérito só meu. Foram outras pessoas que acreditaram em mim também. Tem pessoas que vão te levantar para cima. E com essas pessoas que nós temos que nos influenciar e avançar. E aproveitar todas as oportunidades que aparecerem. Não deixar passar nenhuma. Muito obrigado, tá? Pela oportunidade. Valeu. Obrigada. Obrigado.